Olá a todos! Hoje vou contar uma história muito triste de um menino de 14 anos chamado Emmett Till. Essa história mudou os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. É uma história de racismo muito pesada que envolve uma criança de 14 anos e dois supremacistas brancos vivida na década de 50. Emmett Till nasceu em 25 de julho de 1941, vivia com a sua mãe, Mamie Till, e seu padrasto. O ano era de 1955, quando o adolescente Emmett Till, de 14 anos, foi passar férias na casa do seu tio na cidade de Money, no Mississippi. Mississippi, naquele tempo, era um estado que vivia em segregação racial. Negros e brancos não frequentavam os mesmos locais. Emmett vivia num estado muito diferente, por isso a sua mãe, Mamie, o tinha alertado diversas vezes para obedecer as regras e as leis daquele estado. Para a viagem, Emmett levou um anel que era do seu pai ausente por estar na guerra a servir o país em Itália. Seu pai tinha sido dado como morto. Emmett era muito brincalhão, adorava contar piadas e adorava estar na companhia dos seus primos. Só que Emmett não sonhava sequer que ele foi de viagem com um bilhete de ida com vida e voltaria para a sua mãe sem vida. No dia 24 de agosto do mesmo ano, Emmett e os primos foram ao mercado Bryant comprar doces. A mercearia pertencia ao casal supremacista Roy e Carolyn Bryant. Quem trabalhava mais tempo na loja era Carolyn. E foi ela que atendeu aos meninos. Aquele local era um dos poucos lugares que os negros podiam comprar artigos sem problema, porém nunca ter intimidade com os brancos. Depois que os meninos saíram do local, Carolyn afirmou ao seu marido Roy que Emmett teria assediado e assobiado para ela. Essa falsa informação rapidamente espalhou-se entre os moradores da cidade e causou desconforto, ódio e tumulto entre negros e brancos. Roy não gostou nada de saber desta informação e não hesitou em tirar satisfações à família de Emmett. Acompanhado da sua mulher Carolyn e seu irmão, pegaram o carro e seguiram até a casa do tio de Emmett. Roy Bryant tinha a fama de ser violento, impaciente, intolerante e 100% racista. Era uma época bem segregada que os negros não tinham voz. Em alguns estados, como no Mississippi, os negros não votavam. Tomado de ódio, Roy, seu irmão, a mulher e alguns capangas tiraram Emmett Till da casa do tio e levaram-no. O tio implorou, pediu em nome de Deus, do respeito que tinha pela família de Roy, por tudo. Toda a clemência foi feita em vão e não comoveu o coração gelado de Roy nem do seu irmão. Eles levaram Emmett para uma cidade vizinha. O julgaram como adulto. Nunca, nem sequer cogitaram a chance de tratar-se de uma criança. Sim, Emmett era apenas uma criança de 14 anos que podia ter sido poupada. Mas não, foi pelo facto de ser negro que foi acusado injustamente. O que os malfeitores fizeram a seguir foi de uma crueldade sem tamanho, brutalidade, e começo por dizer que vem informação pesada para quem é mais sensível. Sem dó nem piedade, Emmett foi espancado, torturado friamente várias vezes a sangue frio. Ele levou tanta pancada no rosto a ponto de saltar uma órbita, arrancar os seus dentes e, no fim de toda a surra que levou um tiro. Logo de seguida, eles atiraram o corpo do menino num rio. O corpo de Emmett foi encontrado 3 dias depois, todo desfigurado.
A sua mãe só a reconheceu graças ao anel do seu pai que ela o tinha dado antes da viagem. Os dois irmãos foram presos acusados da morte de Emmett, porém, com um júri todo composto por pessoas brancas, Roy e seu irmão foram absolvidos das acusações. Sem remorso, eles brindaram, comemoraram com as mulheres e filhos aos beijos e abraços como se nada fosse. A revolta entre os negros aumentou. Os negros não baixaram os braços diante da injustiça sofrida na comunidade e decidiram lutar através do movimento dos direitos civis do homem. A mãe de Emmett fez questão de mostrar ao mundo o rosto desfigurado do filho por ódio racial e lutou por justiça até o último dia da sua vida. Entretanto, com o passar dos anos, Roy morreu de cancro, depois de 60 anos do crime brutal que marcou a história dos Estados Unidos com o racismo, que continua forte. Carolyn veio a público alegar que era tudo mentira. Sim, a mulher simplesmente mentiu porque lhe apeteceu. Perdeu-se uma vida porque ela quis mentir e na altura que ela ainda viu Emmett com vida na sua cozinha, pelo marido, ela podia ter sido humana a desmentir, mas não fez nada para proteger um menino de 14 anos. Carolyn conta que também sentiu-se vítima da história do próprio marido, que tinha pavio curto. Carolyn diz que não é uma pessoa má. Escreveu vários livros a relatar a história cheia de contradições, sempre a considerar-se vítima. Carolyn viveu bem a sua vida e faleceu em abril de 2023, sem nunca ter sido indiciada pela acusação. Apesar de um desfecho triste, a história de Emmett teve uma repercussão positiva e negativa. Em 2022, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou a Lei Emmett Till, classificou o linchamento como crime de ódio no país. Os linchamentos estão ligados à herança racista por anos e os seus agressores não tinham qualquer tipo de punição. Apesar de toda essa mudança, há mentes que não mudam. O memorial de Emmett Till foi vandalizado por jovens supremacistas que não veem com bons olhos este passo para a paz entre negros e brancos. Depois de 60 anos, Emmett ainda não conseguiu descansar em paz. Seu nome está presente e vai se ecoar até o fim dos nossos dias. Foi uma história muito triste, chocante e revoltante. Ele era apenas um menino de 14 anos, lindo, saudável, com um futuro risonho pela frente. Imagina a dor daquela mãe quando recebeu seu filho num caixão morto, já que ela o tinha mandado com vida para a casa do seu tio.